O sino da Universidade de Coimbra tocava às 8 da manhã quando Inês correu pelas escadas da Faculdade de Letras, o coração disparado, os livros apertados contra o peito. Chegou à porta da sala exatamente no momento em que a professora fechava-a. Do outro lado do vidro, Ana virou-se devagar e os seus olhos castanhos encontraram os dela. Um segundo apenas. Um segundo que bastou para Inês sentir o mundo parar. Mas Ana não sorriu. Baixou o olhar, virou-se para o quadro e fingiu tomar notas como se nada tivesse acontecido. Inês ficou ali, imóvel, a mão ainda na maçaneta. Algo estava errado. Ontem à noite tinham-se despedido no Jardim da Manga com um abraço longo, quase demasiado longo para simples amigas. Ana sussurrara-lhe ao ouvido: amanhã conto tudo. Tudo o quê? Inês não dormira, imaginando 1000 possibilidades doces. Agora, aquele olhar frio parecia desfazer todas elas. Respirou fundo, contornou o edifício e foi sentar-se no banco de pedra junto à estátua de Dédiniz. O ar de outubro estava fresco, carregado do cheiro das castanhas assadas que vinham da baixinha. Tirou o telemóvel. Nenhuma mensagem. Escreveu: "Está zangada comigo?" Deixou o dedo suspenso sobre enviar. Apagou. Escreveu de novo: "Houve alguma coisa que eu fiz?" Apagou outra vez. Guardou o telemóvel. Não queria parecer desesperada. Foi então que ouviu as vozes. 2 colegas do curso de História, sentadas no muro ao lado, falavam alto o suficiente para serem ouvidas. "Viste-a ontem à noite? Com aquele rapaz do direito, o Miguel." Saíram do café Santa Cruz de mãos dadas. A outra riu-se. A Ana sempre foi assim. Diz que é só amizade com a Inês, mas depois, coitada da Inês, acha que é especial. O mundo de Inês encolheu-se num ponto minúsculo e doloroso. Miguel. Lembrava-se dele, alto, cabelo loiro, sorriso fácil. Ana apresentara-o como um amigo de infância de Leiria. Tinham rido juntos no bar, os 3. Inês sentira um pequeno ciúme, mas Ana apertara-lhe a mão por baixo da mesa e tudo pareceria seguro. Agora, aquelas palavras cortavam como facas. Levantou-se de repente, as pernas trêmulas. Não podia ficar ali. Caminhou sem destino pelas ruas empedradas da Alta, passou pela Sé Velha, desceu a quebra-costas quase a correr. Quando chegou ao rio Mondego, sentou-se na margem, atirou uma pedra à água e deixou que as lágrimas viessem finalmente. Não era só ciúme. Era medo. Medo de que tudo o que sentira nos últimos meses, os olhares trocados nas aulas, as caminhadas noturnas até à porta férrea, as confissões sussurradas sob as estrelas, tivesse sido ilusão. Medo de que Ana, afinal, preferisse o caminho mais fácil, o esperado, o que a família e a sociedade aplaudiriam. Inês crescera em Trás-os-Montes, filha única de um casal conservador. Desde pequena aprendera a esconder partes de si. Em Coimbra, pela primeira vez, sentira-se livre para ser inteira. Ana fora a pessoa que a ajudara a abrir essa porta. Agora parecia que a mesma mão a fechava. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Ana. "Encontramo-nos no Jardim Botânico às 13 horas? Preciso de falar contigo." Inês olhou para o ecrã durante longos minutos. Queria responder não. Queria desaparecer. Mas respondeu apenas: "Estarei lá." À 1h, Inês chegou ao Jardim Botânico. As árvores começavam a cor de outono, o chão coberto de folhas douradas. Ana já lá estava, sentada no banco junto à fonte central, de costas direitas, as mãos apertadas no colo.
Quando ouviu os passos, virou-se. Tinha os olhos vermelhos. Inês começou, mas a voz falhou. Inês parou a alguns metros de distância. Diz. Ana levantou-se devagar. Ontem à noite viste-me com o Miguel? Inês sentiu o sangue gelar. Não vi. Mas já ouvi falar. Ana franziu o sobrolho. Ouviste o quê? Que saíram de mãos dadas. Que eu sou só amiga pateta que acredita em coisas que não existem. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Ana recuou como se tivesse levado uma bufetada. Isso não é verdade, disse baixinho. Nada disso é verdade. Então explica-me, pediu Inês, a voz trêmula. Porque eu já não sei no que acreditar. Ana respirou fundo. O Miguel é gay, Inês. Sempre foi. A família dele não aceita. Ontem pedi-me ajuda para ensaiar como ia contar aos pais. Fingimos ser namorados à frente de umas pessoas que conhecem a família dele. Só isso. De mãos dadas para parecer convincente. Foi horrível para ele. E para mim também. Inês sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Gay? Ana assentiu. Ele confiou em mim porque sabe o que eu sinto por ti. Sabe que eu entendo que é ter medo. O silêncio que se seguiu foi denso. Inês baixou a cabeça, envergonhada da própria desconfiança. Desculpa, murmurou. Eu ouvi aquelas raparigas e perdi a cabeça. Ana aproximou-se devagar até ficarem a um palmo de distância. Eu também tenho medo, Inês. Medo de que um dia duvides de mim. Medo de que o mundo nos separe. Mas nunca, nunca te trairia. Nem com o Miguel, nem com ninguém. Inês ergueu os olhos. As lágrimas de Ana brilhavam ao sol. Promete? Perguntou Inês, quase num sussurro. Prometo, respondeu Ana e estendeu a mão. Inês tomou-a. Os dedos entrelaçaram-se com força, como se nunca mais fossem largar. Naquele momento, sob as árvores do jardim botânico, parecia que tudo ficaria bem. Mas Coimbra é pequena e os rumores viajam mais rápido que o vento de Mondego. Os dias seguintes foram de uma doçura quase dolorosa. Inês e Ana encontravam-se todos os dias depois das aulas. Caminhavam de mãos dadas pelas ruas menos movimentadas, falavam até tarde nos bancos da Praça da República, trocavam olhares cúmplices nas bibliotecas. Aprenderam a ler-se nos pequenos gestos, o jeito como Ana mordia o lábio quando estava nervosa, a forma como Inês enrolava uma madeixa de cabelo quando pensava demais. Mas os rumores não paravam. Na cantina, alguém sussurrou que Ana fora vista a entrar no apartamento de Miguel à noite. Noutra mesa, disseram que Inês era a outra a que impedia a Ana de ter uma vida normal. As palavras chegavam distorcidas, ampliadas, envenenadas. Ana tentava ignorar. São invejosos, dizia. Não têm nada melhor para fazer. Inês tentava acreditar. Mas cada novo boato era uma pedrinha no sapato, irritando a cada passo. Uma tarde de novembro chovia forte. As duas refugiaram-se na livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, segundo o orgulho local. Sentaram-se no canto das edições antigas, rodeadas pelo cheiro de papel velho e madeira. Ana tirou um livro de Camões do expositor. Abriu numa página marcada. Ouvi isto, disse baixinho. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer.
Fechou o livro e olhou para Inês. É isto que sinto quando penso que um dia te posso perder por causa de mentiras. Inês sentiu o peito apertar. Eu também tenho medo. Mas nós somos mais fortes que os boatos, não somos? Ana sorriu, triste. Quero acreditar que sim. Nessa noite, Inês recebeu uma mensagem anônima. Uma fotografia desfocada, Ana e Miguel sentados num café, de cabeça juntas, rindo. A legenda, ainda acreditas nela? Inês apagou a mensagem, mas a imagem ficou gravada na memória. No dia seguinte, confrontou Ana na escadaria da universidade. Recebi isto. Mostrou-lhe o telemóvel. Ana empalideceu. Inês, é do ensaio que te falei. Alguém tirou a foto e... Eu sei o que me contaste, interrompeu Inês. Mas dói na mesma. Dói ver-te com ele, mesmo sabendo que é mentira. Dói saber que as pessoas acreditam nisso. Ana tentou tocar-lhe no braço. Inês recuou. Preciso de tempo, disse, e desceu as escadas a correr sob a chuva. Durante uma semana não se falaram. Inês evitava os sítios habituais. Ana mandava mensagens que Inês lia e não respondia. O vazio crescia dentro dela como uma maré. Uma noite, Inês foi à missa na Sé Velha só para ouvir o órgão. Sentou-se no banco do fundo, deixou que a música a envolvesse. Quando saiu, Ana estava à porta, debaixo do alpendre, encharcada. Não aguento mais isto, disse Ana sem preâmbulos. Não aguento este silêncio. Inês olhou para ela. A chuva escorria pelo rosto de Ana, misturada com lágrimas. Eu também não, admitiu Inês. Mas não sei como parar de duvidar. Ana deu um passo em frente. Então deixa-me provar. Deixa-me mostrar ao mundo que escolho-te a ti. Sem medo. Inês abanou a cabeça. Não quero que faças nada por impulso. Não quero ser motivo de sofreres mais. Tu não és motivo de sofrimento, respondeu Ana com veemência. Tu és o motivo de eu querer viver inteira. Ficaram ali, debaixo da chuva, até que Inês estendeu a mão. Ana pegou nela como quem agarra uma boia. Mas o destino tem formas cruéis de testar promessas. O Natal aproximava-se. As ruas de Coimbra enchiam-se de luzes, os estudantes partiam para casa. Inês ia passar a consoada com a família em Trás-os-Montes, Ana ficaria na residência universitária, a mãe vivia no Algarve com o novo marido e não a convidara. Na última noite antes da partida, combinaram encontrar-se no Mirador da Lua, acima da cidade. A vista era deslumbrante, o Mondego serpenteando lá embaixo, as luzes antigas brilhando como estrelas caídas. Sentaram-se no muro, embrulhadas no mesmo cachecol. Vou sentir tanta tua falta, disse Ana. Eu também. Inês encostou a cabeça no ombro dela. Mas vamos falar todos os dias. Prometeram. Beijaram-se pela primeira vez ali, timidamente, com o vento frio nos rostos e o coração quente. Quando Inês chegou à casa dos pais, o ambiente era tenso. O pai, professor reformado, passava os dias a ler jornais conservadores. A mãe preocupava-se com o que dirão os vizinhos. Na véspera de Natal, durante o jantar, o tio João, sempre o mais falador depois de uns copos de vinho do Porto, perguntou: Então, tens namorado na universidade? Inês engoliu em seco. Não exatamente. A mãe interveio depressa, ela está concentrada nos estudos, coitada. Mas o tio insistiu, ouvi dizer que andas com uma rapariga, uma tal de Ana. É verdade?
O silêncio caiu sobre a mesa como uma pedra. Inês olhou para o pai. Ele baixou os olhos para o prato. A minha amiga respondeu por fim, a voz firme. O tio riu-se. Amiga, sei hoje em dia chamam-lhe assim. Inês levantou-se. Boa noite, disse, e subiu para o quarto. Nessa noite chorou até adormecer. No dia de Natal, recebeu uma chamada de Ana. A voz dela estava estranha, distante. A minha mãe ligou, disse. Alguém lhe contou. Disse que se eu continuar nessa vida deixa de pagar a universidade. Inês sentiu o mundo desabar outra vez. O que vais fazer? Não sei, respondeu Ana, quase num sussurro. Tenho medo de te perder, mas também tenho medo de perder tudo o resto. Não tens de escolher já, disse Inês, tentando soar forte. Vamos pensar juntas quando eu voltar. Mas ambas sabiam que o tempo das decisões chegara. Quando Inês regressou a Coimbra em janeiro, Ana parecia outra pessoa. Evitava olhares, respondia com monossílabos. Uma tarde, Inês encontrou Ana na biblioteca com Miguel. Estavam de cabeça juntas sobre um livro. Quando Ana a viu, fechou o livro bruscamente. Podemos falar? Pediu Inês. Ana hesitou, depois assentiu. Foram para o claustro vazio. O frio de janeiro cortava a pele. Estás a afastar-te, disse Inês diretamente. Por quê? Ana respirou fundo. Recebi um ultimato. Ou volta ao normal, ou fico sem apoio. A minha mãe falou com o reitor. Há uma bolsa para estudantes de conduta irrepreensível. Inês sentiu um nó na garganta. E tu vais aceitar? Não sei, repetiu Ana. Tenho medo, Inês. Medo de acabar na rua. Medo de não conseguir terminar a curso. Medo de te arrastar comigo para o fundo. Eu vou contigo para onde for, disse Inês, os olhos marejados. Mas não vou contigo se escolheres esconder quem és. Ana chorou então, em silêncio, os ombros a tremer. Preciso de tempo, pediu. Inês assentiu, mas no fundo sabia que o tempo, às vezes, é o pior inimigo do amor. Os meses seguintes foram de uma distância cortês. Sentavam-se em lados opostos da sala, trocavam cumprimentos educados, mas o calor desaparecera. Os rumores mudaram de tom. Agora diziam que Ana recuperara o juízo, que a fase passara. Miguel aparecia mais vezes ao lado dela, proteção, explicava ele a quem perguntava. Inês mergulhou nos estudos. Tirou as melhores notas do curso, candidatou-se a um estágio em Lisboa. Tentava convencer-se de que estava bem. Uma noite de primavera, durante a queima das fitas, a cidade inteira enlouquecia de alegria. Inês bebeu demais no bar da Associação Académica. Quando saiu, cambaleante, encontrou Ana à porta, sozinha. Posso acompanhar-te a casa? Perguntou Ana. Inês quis dizer não, mas as palavras não saíram. Caminharam em silêncio pelas ruas cheias de fitas coloridas. Quando chegaram à porta da residência de Inês, Ana parou. Tenho uma coisa para te dizer. Inês esperou. Vou contar à minha mãe que não aceito condições. Vou trabalhar, vou pedir empréstimo, vou fazer o que for preciso. Mas não volto a esconder-me. Inês sentiu o coração disparar. E agora? Agora é tarde, respondeu Ana com um sorriso triste. Demasiado tempo passou. Machuquei-te demasiado. Não é tarde, disse Inês, a voz rouca do álcool e da emoção. Nunca é tarde se for verdadeiro.
Ana aproximou-se. Os seus lábios tocaram-se num beijo desesperado, como quem se afoga e encontra ar. Mas no dia seguinte, Ana desapareceu. Ninguém sabia onde estava. O telemóvel desligado. A cama na residência intacta. Inês entrou em pânico. Procurou em todos os sítios, Jardim da Manga, Miradouro, Café Santa Cruz. Nada. 3 dias depois, recebeu uma carta manuscrita entregue na portaria. Minha Inês. Perdoa-me a cobardia. Fui ao Algarve enfrentar a minha mãe. Preciso de fazer isto sozinha, cara a cara. Não suportava mais viver pela metade. Não sei quanto tempo vou demorar, nem se ela vai aceitar. Mas sei que não posso voltar para ti carregando mentiras. Espero que um dia possas perdoar-me todo o mal que te causei com o meu medo. Com todo o amor que cabe em mim. Ana. Inês leu a carta 10, 20 vezes. Chorou até não restarem lágrimas. Os exames finais chegaram. Inês passou com distinção. Recebeu proposta de mestrado em Lisboa. Aceitou. No último dia em Coimbra, foi ao Mondego tirar uma pedra à água, como fizera no início de tudo. Volta, sussurrou ao rio. Por favor, volta. Lisboa era barulhenta, caótica, diferente. Inês alugou um quarto pequeno em Alfama, começou mestrado em literatura portuguesa. Os dias passavam rápidos, cheios de aulas, bibliotecas, novos colegas. Mas à noite, o vazio voltava. Recebia postais ocasionais de Ana. Sem morada de remetente. Um de Sintra, aqui as brumas lembram-me o teu olhar quando estás zangada. Outro do Douro, as vinhas parecem veias do mundo. Sinto falta das tuas mãos nas minhas. Inês guardava-os todos numa caixa de sapatos. 1 ano passou. 2. Inês namorou brevemente uma colega de curso, mas não durou. Ninguém preenchia o espaço que Ana deixara. Numa tarde de dezembro, 2 anos e meio depois da carta, Inês estava na livraria Bertrand, a mesma de Lisboa, quando ouviu uma voz conhecida atrás de si. Recomenda-me um livro de Camões? Virou-se devagar. Ana estava ali, mais magra, cabelo mais curto, mas os olhos os mesmos. Inês deixou cair o livro que segurava. Estás mesmo aqui? Perguntou, voz trêmula. Estou, respondeu Ana. Voltei há uma semana. Terminei o curso trabalhando noites num bar no Porto. A minha mãe ainda não fala comigo. Mas eu estou em paz. Inês não conseguiu falar. As lágrimas vieram sem aviso. Ana aproximou-se, limpou-lhe uma lágrima com o polegar. Sei que talvez seja tarde. Sei que te magoei demais. Mas se ainda houver um cantinho no teu coração que me queira, eu passo o resto da vida a merecê-lo. Inês olhou para ela longamente. Leva-me para casa, disse por fim. Foram a pé até Alfama, de mãos dadas, sem medo de quem visse. Na porta do prédio, Inês parou. Há uma condição, disse. Qualquer uma. Que nunca mais fujas. Que enfrentemos tudo juntas, mesmo quando for difícil. Ana assentiu, olhos brilhantes. Prometo. Os anos seguintes foram de construção lenta, pedra sobre pedra. Ana encontrou trabalho numa editora pequena em Lisboa. Inês concluiu o doutoramento. Juntas, alugaram um apartamento com vista para o Tejo. A mãe de Ana nunca aceitou completamente, mas um dia, numa consoada fria, mandou uma mensagem: Feliz Natal, filha.
Foi o suficiente para Ana chorar uma noite inteira nos braços de Inês. A família de Inês, mais devagar, foi-se abrindo. O pai começou a perguntar por aquela tua amiga Ana nas chamadas de domingo. A mãe enviou um bolo rei caseiro no Natal seguinte. Em Coimbra, os rumores morreram como sempre morrem, substituídos por novos escândalos, novas histórias. Numa primavera de luz dourada, Inês e Ana voltaram à cidade universitária. Subiram ao mirador da lua, o mesmo onde se tinham beijado pela primeira vez. Sentaram-se no muro, pernas penduradas, o mondego lá embaixo como sempre. Sabes, disse Ana, pensei muitas vezes que tínhamos perdido tudo por causa de mentiras que nem eram nossas. Inês apertou-lhe a mão. Mas a verdade acabou por vencer. Como nas histórias antigas. Ana sorriu. Só que esta história é nossa. Tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro, 2 anéis simples de prata. Não é pedido de casamento à moda antiga, disse, corando. É só uma promessa. De que daqui em diante, seja o que for, é juntas. Inês pegou num anel, colocou-o no dedo de Ana. Ana fez o mesmo. Beijaram-se sob o céu limpo de Coimbra, com o sino da universidade a tocar ao longe. E assim, entre pedras antigas e rio eterno, 2 mulheres que o medo quase separou descobriram que o amor, quando honesto, é mais forte que qualquer rumor, qualquer silêncio, qualquer distância. Porque no fim, o que resta é sempre a verdade que escolhemos viver.